Olá pessoal, eu sou o Washington e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Então galera, no programinha de hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Eu quero dar essa dica para vocês. Está até um pouco atrasado realmente, eu confesso, mas são questões circunstanciais. Tá legal? Pois é, está de volta o que nunca devia ter ido embora, né? Mas voltou agora a coleção clássica Marvel, né? Que eles estão intitulando aqui com uma nova fase. Eu acho que essa nova fase, esse nome não ficou legal. Podia ser a segunda fase, né? Porque na verdade as histórias são, né, estão dando continuidade à coleção que foi cancelada. Então, algum tempo atrás, a Panini trouxe para a gente essa coleção clássica Marvel, ok? E de repente, não sei por que cargas d'água, ela cancelou a coleção, entendeu? E agora ela está trazendo de novo, de volta, não é? E qual é a proposta dessa coleção? Então essa aqui é a número 1, tá? Comprei nas bancas. Eles renumeraram, tá vendo? Número 1, ó, tá? E ela está com preço promocional de R$19,90. A segunda já está nas bancas também, que é o Quarteto Fantástico, que vai custar R$29,90. E a partir da terceira será R$39,90. É isso mesmo? Deixa eu conferir. R$39,90. Então tá barato essa primeira aqui, 19, a segunda também, né? 29, com o Quarteto Fantástico, tá valendo muito a pena. Qual é a ideia dessa coleção aqui? Então o que acontece? Eles pegaram os personagens da Marvel, que são na verdade o núcleo, né? Que desencadeou toda a expansão e criação do universo Marvel, e resolveram republicar esses personagens a partir da década de 60, quando eles surgem, não é? E atravessando ali os anos 70, eu não sei se eles pretendem ir até os anos 80, entendeu? Então a gente tem os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico, tem a trindade ali, o Thor, né? O Homem de Ferro, o Capitão América, o Incrível Hulk, o Homem-Aranha e o Demolidor, né? Bom, galera, é bem verdade que não dá para você colecionar tudo, então você tem que escolher algum. Por exemplo, eu coleciono o Demolidor, tá? E esporadicamente eu compro outro, como eu comprei esse Homem-Aranha, também comprei outro Homem-Aranha, tá? Capitão América, entendeu? Hulk, não é? Isso esporadicamente, entendeu? Mas a que eu coleciono mesmo, que eu estou fazendo a coleção, é a do Demolidor, tá? Que é o meu personagem predileto da Marvel, tá? Pois é, então as histórias são publicadas cronologicamente, entendeu, gente? O que é muito interessante, porque a Marvel, ela tem uma coisa, tem um lance que eu acho muito maneiro, que essa questão cronológica, ela amarrou isso tão bem, sabe, gente? Que, por exemplo, você está lendo uma revista do Homem-Aranha e ele fala em eventos que aconteceu na revista do Demolidor. Você está lendo uma revista do Demolidor e ele fala em eventos que aconteceu no Quarteto Fantástico. Você está no Quarteto Fantástico, ele fala de eventos que aconteceram nos Vingadores, nos X-Men, e por aí vai, né? Quer dizer, é um negócio tão bem amarrado que parece que realmente está acontecendo aquilo. Eu tenho um colega que foi a Nova York, né? E ele foi no Empire State e tal. Diz que quando você olha assim do alto de um edifício, você tem a impressão de que a qualquer momento você vai ver o Homem-Aranha passando ali, né, pendurado nas teias do aranha, tá? Então é muito legal. Você vê que o cinema começou assim, né? O universo compartilhado da Marvel, ele começou assim, né? Então ele fez um filme do Hulk, fez um do Homem de Ferro, né? Fez um do Thor, fez um do Capitão América, fez um do Pantera Negra, e depois eles juntaram tudo, né? O Doutor Estranho, não foi? Então eles foram pegando esses filmes, os eventos que foram que aconteceram na história desses personagens, vão moldando aquilo ali, entendeu? Até que vão surgir novos personagens e tal. E isso cronologicamente, né? A Marvel faz isso melhor do que qualquer outra, assim, a DC. A DC não fez isso tão bem, entendeu?
A cronologia da DC é muito confusa, tá? Mas a Marvel não, a Marvel trabalha muito bem isso aqui. Então essa história, essa coleção, ela é um ponto de partida excelente para quem está começando a querer ler, né, e entender melhor esse universo Marvel, tá? Então a galera que está começando a leitura das histórias em quadrinhos e quer entender o universo Marvel, isso aqui, gente, é indispensável. Mas, por outro lado, também é indispensável para os caras que, igual a mim, né, esses dinossauros ali que viveram a década de 70, década de 80, porque isso aqui é saudosismo puro, né, gente? A gente lia essas histórias, é claro, elas não tinham esse acabamento e tal, entendeu, cara? Então, a gente voltar a ler isso aí é como se a gente estivesse fazendo uma viagem no tempo, entendeu? E relembrando aqueles tempos áureos da nossa infância, em que tudo era mais fácil, tudo era mais simples. E era muito fácil distinguir o bem do mal. E o melhor, o maior barato de tudo isso é que aqui o bem sempre vencia o mal, né? No mundo real não é bem assim não é exatamente isso que acontece, né? Eu, por exemplo, tenho a impressão de que tem, sei lá, tem mais gente ruim aí, sabe? Vencendo do que as pessoas realmente virtuosas, entendeu? Então é isso aqui, galera, tá? R$19,90. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do interior. Então essas histórias aqui, elas trazem texto do Stan Lee, não é? Que é um dos criadores, entendeu? E a gente vai ver desenhos do Steve Ditko, que é um dos criadores do Homem-Aranha. A gente vai ter também Jack Kirby, né, que é o maioral ali dos quadrinhos. E essa edição aqui, ela traz desenhos do John Romita. O John Romita é um dos pais do Homem-Aranha, galera. Embora ele não tenha criado o personagem, ele criou assim, dezenas de personagens que povoam o universo do aracnídeo. E ele é considerado por muitos o melhor desenhista do Homem-Aranha. Eu realmente concordo, né? A noção de anatomia, sabe? Os ângulos, né? A perspectiva, os planos de fundo, o cara realmente é nota 10. Só que hoje em dia, a bem da verdade, tem melhores desenhistas, né, galera? Por exemplo, eu acho que o melhor desenhista do Homem-Aranha é o Alex Ross, tá? Tá certo que o Alex, além de desenhar, ele pinta, né, galera? Ele é pintor, então isso dá toda uma característica mais realista ao personagem, entendeu? Mas eu acho que o Alex Ross realmente faz isso melhor, tá legal? Então nessa história aqui ele vai enfrentar o Rei do Crime, também são as primeiras aparições do Rei do Crime, tá? Então a gente também tem aqui o Tocha Humana, tá? Eu estou te falando aquele paralelo. Esse evento que ele encontra o Tocha Humana vai reverberar em alguma outra história do Quarteto Fantástico, entendeu? Então a gente tem aqui o Dr. Octopus, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês, tá? O interior para vocês terem uma ideia melhor. Então, continuando aqui, galera. Bom, ela chega nesse formato, tá vendo que é um formato americano, né? É um formato padrão, que eu acho muito legal esse formato. Para mim, esse é o formato ideal. Capa cartonada fosca, tá? Essa não leva o verniz. Lombada quadrada, né? Formato livro, tá vendo? E o miolo todo em papel offset colorido, tá? O papel offset não é o meu predileto, eu prefiro o couché, não é? Ou então o LWC, entendeu? Mas é um bom papel, tá? E você sabendo guardar direitinho, ele dura bastante, viu, gente? Demora a amarelar, né? Só você cuidar bem, entendeu? Então, pois é, e R$19,90, tá? São 128 páginas. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro, tá vendo? Tem essa capa aqui é uma capa do John Romita, tá?
com o Rei do Crime. Repara como ele era bem diferente, viu? Ele era mais brutamonte, mais gordo mesmo, entendeu? Pois é. Então esse é o Rei do Crime. Então esses são os desenhos aqui do John Romita. Na verdade existem outros desenhistas aqui, tá? Mas o carro-chefe aqui, o desenhista carro-chefe aqui é o John Romita, tá? É interessante você notar, cara, assim, quem coleciona quadrinhos, vocês vão notar assim, a diferença dos quadrinhos dos anos 60, 70 para os quadrinhos de hoje, sabe? O colorido, né? É tudo diferente, entendeu? E as tramas também, era o que eu falo, eram tramas mais simples, entendeu? De mais fácil entendimento, né? Agora tem umas histórias aí, principalmente aquelas que falam dos personagens cósmicos, né? Que, nossa, assim, é muito complicado. Aqui o Aranha, tá vendo? Essa capa também é do John Romita. Pô, o desenho dele é legal, tá vendo? As proporções, tá vendo? O conhecimento de anatomia dele é perfeito, tá? Olha só. Então é bem assim jovial, né? As tramas. É como eu disse, sabe? Era um tempo mais simples, as coisas não precisavam ser tão bem explicadas. Hoje a coisa tem que ser muito bem explicada, né, cara? Não dá pra você... Ah, o cara levou uma picada de uma aranha radioativa e ganhou superpoderes, né? Então tem que ter uma explicação por isso, porque a princípio todo mundo sabe que radioatividade, se não der câncer, ela mata, né? Não é bem aí, por aí, entendeu? Então eles procuram argumentos mais convincentes. Mas não é bacana? Acho, sem dúvida alguma, tá vendo? Aqui é Larry Lieber, tá vendo? Também é um artista veterano, tá vendo? Desenha também muito bem. Tocha Humana como ele era, né? O fogo, né? Hoje não, hoje é diferente, tá? Hoje parece que o cara tá realmente pegando fogo, né? Enfim, galera, então é isso aí, é imperdível, tá? Vale muito bem, muito mesmo a aquisição disso aqui, eu recomendo, tá? Para os fãs da Marvel, para os que querem começar a conhecer o universo Marvel, para os saudosistas como o Washington aqui, né? Gostar de ler isso aqui e voltar àqueles tempos maravilhosos que foi a nossa infância, né? A nossa adolescência. Bom, tá aí, galera. Então, fechando, galera. Tá aí a dica, tá? Agora, se esse programinha serviu para alguma coisa, deixa um like aí para eu, tá? Para mim, ok? Se inscreva no canal, entendeu? Me dá essa força, essa moral aí, né? Para ver se eu consigo vencer nesse complexo universo do YouTube. Comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam. Compartilhem com o mundo, tá? De preferência com o mundo, ok? E como eu sempre digo, a gente volta a se ver.